Mas, João Vitor, no contexto de quem esteve no estádio ontem, aliás, menor público da Arena MRV, mas ainda assim, a se considerar o desastre, né? A pancada do fim de semana, quem foi apoiou, não teve vaia, aliás, ali no aquecimento só pro Biel, quando apareceu no telão, mas enfim, de modo geral, muito apoio. E o time do Galo não fugiu da briga não, viu, João Vitor? Lutou muito e acabou sendo castigado mais uma vez na bola aérea. Boa tarde, João. Boa tarde, Thiago, um abraço. Vou te pedir uns minutinhos aí para tentar fazer uma análise mais ampla dessa situação do Galo, Thiago. Primeiro ponto que eu queria colocar para você. Acho que o time ontem foi digno, como disse o Marques, pegou o melhor time do Brasil, mesmo não sendo o time titular, o Flamengo com todas as forças, é um time muito forte e é um time desproporcional no futebol brasileiro, por méritos do Flamengo e por erros históricos de contratos de TV no Brasil. O mérito do Flamengo está em ter arrumado a casa, em ter feito o seu dever de casa. Mas a gente sabe que o Flamengo sempre teve uma condição de TV, que é a maior verba do futebol brasileiro, desproporcional para o resto. Então essa soma fez do Flamengo um time desproporcional no futebol brasileiro hoje. E estar atrás do Flamengo não é demérito para ninguém. Não é para o Cruzeiro que está ali em terceiro, podendo ser segundo, não é para o Atlético e não é para ninguém. O Flamengo está num outro patamar no futebol brasileiro. Então esse é um ponto. Segundo ponto, você falou da assistência do Dudu e do gol do Bernard. Para mim, foram os dois pontos positivos do Atlético no jogo. E lamento muito até agora de no final de semana o Sampaoli ter tirado os dois, porque cansados eles poderiam ter feito uma entrega melhor do que a que o Biel fez descansado, né? Então, cansados, eles não perderiam os gols que o Biel perdeu e a história poderia ter sido diferente. Vou para um terceiro ponto. Primeiro, elogiar os 18 mil atleticanos que foram a campo ontem, que apoiaram o time, que estiveram ao lado do time. E lamentar muito, mas muito, o que meia dúzia fizeram na internet, em alguns canais, inclusive incentivando o torcedor do Atlético para que ele não fosse ao estádio. Isso não é bacana com o Atlético, não dá para tratar futebol assim. Eu acho que o momento do Atlético é um momento, Thiago, de buscar equilíbrio. Equilíbrio. E esse equilíbrio precisa passar pela imprensa, precisa passar por alguns que hoje têm influência em redes sociais e precisa passar, Thiago, esse equilíbrio do Atlético também pela torcida. A torcida do Atlético precisa entender que não está tudo certo no Atlético, mas que também não está tudo errado no Atlético. E parar, inclusive, com a bobagem de quando se diz isso e que se analisa futebol com racionalidade, sem querer jogar para a galera, que alguém está passando pano. Aqui ninguém está passando pano, mas aqui também ninguém está jogando gasolina em incêndio. As duas coisas têm que ser analisadas. Se o Atlético tivesse, contudo, excepcional, ao invés de bater na trave em 3 decisões, tinha batido na trave, a bola tinha entrado e teria vindo um título. Mas se também tivesse tudo errado, como alguns querem fazer crer, nem lá teria chegado. Então, a situação do Atlético tem que ser analisada com equilíbrio. O Atlético é um time que teve investimento, mas que um investimento errado em algumas contratações. É manter um investimento e tentar contratar melhor para o ano que vem. O Atlético tem uma folha de pagamento das mais caras do futebol brasileiro. O Atlético tem uma das melhores estruturas do futebol brasileiro. E o Atlético tem uma das melhores condições, exceto Palmeiras e Flamengo, que estão em outro patamar do futebol brasileiro. Então, Thiago, o que o atleticano precisa entender é que ele é parte desse processo e que esse processo do Atlético é um processo de estar construindo um patamar de cima do futebol brasileiro. Um patamar que ainda está distante de Palmeiras e Flamengo, que vem numa trajetória de 10 anos de reconstrução, uma trajetória de 2 times que estão descolados do futebol brasileiro,
mas uma trajetória que está na frente da grande maioria dos times do futebol brasileiro. No âmbito regional, Thiago, o Atlético vem de 6 títulos estaduais e o Atlético vem de uma conquista ou de conquistas nacionais maiores do que as do seu rival nos últimos anos. Rival que também está passando por esse processo de reconstrução. E no âmbito nacional, o Atlético só está diferente nesta década de 2 times, de Palmeiras e de Flamengo. Porque no âmbito regional, o Atlético ganhou 6 títulos estaduais. No âmbito nacional, o Atlético ganhou um campeonato brasileiro, uma Recopa, chegou a um vice-campeonato brasileiro e a um vice-campeonato de Copa do Brasil. Nenhum outro time do Brasil tem esse retrospecto fora Palmeiras e Flamengo. E no Sul-Americano, o Atlético chegou a um vice-campeonato da Libertadores e a um vice-campeonato da Sul-Americana. Poderia ter sido mais? Poderia. Deveria? Talvez. Mas também não dá para tratar como se fosse terra arrasada, como se tivesse tudo errado, fazendo o que alguns fizeram, que inclusive influenciou para que o Atlético ontem tivesse 18 mil torcedores na arquibancada, o que não é um público de Atlético e Flamengo, o que não é um público da torcida do Atlético. Então, parabéns aos que estiveram ao lado do Atlético, que o Atlético junte os cacos, aprenda com os erros desse ano, mas que também não jogue fora todos os acertos que foram feitos nos últimos anos, para que continue um processo construtivo para o futuro. O que não interessa para alguns que só querem o like rápido e barato da internet, ou para alguns que só querem a disputa política interna do clube. Thiago. O Alonso ontem foi perguntado por que não bateu o pênalti no sábado, e ele respondeu. Ouve aí. Quando bati contra o Flamengo e errei, muitos falaram porque bateu o Alonso e não bateu outro, né? Nesse momento, como não bati, falaram porque não bateu ele e bateu outro. É normal, né? Vai ter sempre aqueles comentários sobre por que bateu um, por que não bateu outro. Lastimosamente, os pênaltis, como já falei, dependem muito da sorte e do mérito, então estamos tristes pelo aquele resultado. E hoje tínhamos que fazer um grande trabalho aqui também para tentar levantar os ânimos e ficar de pé, né? Mas por que você não bateu? Você não respondeu? Não, todo mundo estava preparado para bater. São escolhas também, então eu era depois do Victor Hugo, mas aconteceu o que aconteceu e eu não tenho muito para falar sobre o passado também. Então tá aí. Falou? Falou, ele não quis bater, né, gente? Assim, ele não se sentiu bem. Não se sentiu bem. E aquilo que você falou, não sei se foi você ontem, se não tá bem, não tem que bater mesmo. Foi o Breno até, né? O Breno que falou? Que foi muito se não tá bem. Não tô bem, então não bate. Quando você tá mal, você bate? Bato. Bate? Sempre. Eu, quando eu tô mal, não bato, não. Você bate, Thiago? Não. E você, Valu? Depende. Eu bato. Eu preciso chamar um intervalo, como vocês são maldosos. Eu preciso chamar um intervalo aqui, mas é lá e cá, é rapidinho. Não saia daí, atenção, hein? Não saia daí que o Thiago Fernandes está apurando uma informação importante aqui, nós vamos trazer na volta. Até já. Fala minha rapaziada, estamos aqui com atualizações importantes do Atlético Mineiro, com Itatiaia Sport e TV Band Minas trazendo atualizações. A resposta é porque não bateu pênalti, hein? Gostaria de saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, deixe nos comentários, fortalece com like, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações, se puder voltaremos em breve com mais informações do Galão. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu tropa, fui!